Não difame a ninguém, trata a todos com cortesia, seja acordado, né? Aí vem o verso 3: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, ele está falando nós também outrora. Essas práticas que nós tínhamos era antes da nossa conversão, tá? Agora, essas práticas aqui, elas são, o ser humano está exposto, o ser humano está exposto a sentir alguma desses sentimentos ruins aqui. E ele fala que isso nós vivíamos naturalmente nessa prática antes da conversão. Agora nós vivemos em novidade de vida, tá? Então, essas práticas, né, nós temos que mudar, fazer como no verso 2: não difamar ninguém, nem ser altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Essa é a nossa nova vida. Pois nós também outrora éramos nécios. A palavra nécio, um dos sinônimos da palavra nécio, um é tolo e outro é absurdo. Se você pegar dicionários mais antigos, eu não sei nas versões mais recentes do dicionário da língua portuguesa, mas eu tenho, por exemplo, dicionários mais antigos em casa, e um dos sinônimos da palavra nécio é absurdo. Não faça esse absurdo, essa insensatez absurda, tá? Então, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então veja que essa passagem aqui, ela é um espelho de Efésios 2. Estávamos mortos em delitos e pecados, né? Mas fomos salvos pela tua graça, não por obras nossas, não pelos nossos próprios méritos, para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus. Isso aqui é um espelho de Efésios 2, tá? Efésios 2 fala: estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo segundo o curso do mundo, do principados e potestades, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Em outras palavras, é isso que Paulo fala aqui, tá? Nós outrora éramos assim, vivíamos odiando, sendo odiados, odiando os outros, escravos de todas sortes de prazeres. Então, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Está vendo a similaridade com Efésios 2? Efésios 2, de 1 a 10. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está vendo que a ação é toda de Deus, né? E nos alcançar e nos limpar. Nós só respondemos procurando viver os padrões morais da fé, que respondemos com gratidão. E qual que é a nossa gratidão? Procurando viver então segundo esses padrões. Porque se você quiser hoje na sua vida, você pode viver, não que deva, não pode que deva, mas você consegue viver em malícia de novo, se escravizar em sorte de prazeres e paixões, ter inveja de pessoas, alimentar inveja de pessoas, alimentar ódios de pessoas. Você pode fazer isso, não deve fazer, mas você consegue fazer. Mas por que você não faz? Porque a sua resposta, por ser alcançado pela graça de Cristo, é a gratidão. Então eu sou grato a Deus que me alcançou por essa graça, não por minhas obras, né? Mas Ele derramou essa graça por pura misericórdia, né? Então a minha resposta agora é viver esse padrão moral elevado. É um padrão muito mais elevado
do que a forma que a gente vivia antigamente. Então por que nós vamos voltar ao velho rudimento, aos velhos rudimentos? Vivendo como nós vivíamos antes, nesse estado de coisas aqui, difamando pessoas, odiando, tendo inveja, sendo escravo de prazeres e coisas. Não. Nossa resposta hoje para Deus é gratidão, e esse padrão moral de Deus é muito mais elevado, né? É como eu sempre falo, imagine uma sociedade em que todas as pessoas com sinceridade resolvam viver nesse padrão moral de Deus. Como as coisas seriam muito melhores, os relacionamentos seriam muito melhores, né? Tá? Aconteceriam os erros, mas haveria perdão mútuo, haveria um monte de coisa iria acontecer aqui. Nós não iríamos ficar alimentando esse tipo de coisa, né? Depois vem o verso 7 aqui: a fim de que ele derramou sobre nós ricamente a misericórdia através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, né? A misericórdia nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7: a fim de que, esse aqui é o motivo pelo qual ele fez isso, a fim de que, justificados por graça, não por nossas obras, tá? Mas justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Se você fizer o contraponto aqui, pessoas que não estão vivendo nesse padrão moral aqui não vão poder ser os herdeiros de Deus, porque ele derramou esta graça para que a gente vive em novidade de vida, procurando a moral elevada de Deus, para sermos herdeiros dele. Se a gente fala assim, eu fui alcançado pela graça, mas eu não vou querer manter esse padrão elevado de moral, nós não vamos ser herdeiros de Deus, porque ele fez isso a fim de que, está dando para perceber isso aqui? O motivo, a fim de que, né, para que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se você lembrar lá em João 1, né? João 1, capítulo 1, não me recordo agora qual versículo, acho que não me recordo o versículo, mas vai dizer que todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo, aos Romanos, ele vai falar: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então este poder que a Bíblia fala, de sermos feitos filhos de Deus, e o poder do Evangelho para a salvação, é este poder invisível, mas que nós temos de não viver como os ímpios vivem, não viver alimentando mágoas, não viver alimentando rancores e ódio das pessoas, o poder de perdoar pessoas e de viver nesta moral elevada de Deus, que para o mundo pode parecer que nós sejamos bobos por fazer isso, mas nós estamos nos tornando herdeiros de Deus, purificados, estamos limpos por dentro, tá? As pessoas nos fizeram mal, cada um vai responder pelas suas obras, tá? Então nós não vamos retribuir mal com mal, como nós vimos em Romanos da semana passada, que a lição que nós demos domingo foi a semana inteira, né? 12 do 9 ao 21. Então nós não vamos pagar mal com mal, e nós não vamos deixar o mal vencer o bem que há em nós, tá? Aí depois vem aqui essa passagem aqui até do 3 ao 7, ela lembra muito aquela parábola. Vamos abrir lá, se os irmãos quiserem, Mateus 18. Jesus, aqui é um contraponto daquilo que Paulo fala. Mateus 18, a partir do verso 23, a parábola do credor incompassível, que é Mateus 18, a partir do 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma fortuna. Dificilmente alguém tinha isso aqui, tá? Não tendo ele, porém, com que pagar,
ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, esse servo que não tinha como pagar, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isso aqui lembra a gente diante de Deus, tá? Porque a nossa dívida com Deus é imensa por causa do nosso pecado, e a gente não tem como pagar isso. Como que a gente vai se auto-salvar, né? Como que a gente vai derramar um sangue remidor se nós já somos corrompidos, já nascemos corrompidos pelo pecado? Simplesmente não tinha como pagar. Mas Deus teve compaixão de nós e nos perdoou essa dívida enorme, tá? Agora a questão é: o que fazemos daqui para frente? Qual que é a nossa orientação? Respondemos com gratidão a Deus, procurando os altos padrões, os padrões elevados da moral de Deus, tá? Mas este homem aqui, ele foi, o Senhor teve compaixão daquela dívida imensa, mas ele não quis ter compaixão de um outro que lhe devia bem menos. Veja o verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários era uma quantia considerável, mas nem se compara com 10.000 talentos. Nem se compara, era uma dívida muito menor, tá? Aquele homem tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de 100.000 talentos, uma fortuna que ele não ia ter como pagar a vida inteira, não ia ter como pagar, tá? Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ou seja, aquele conservo dele fez com ele a mesma coisa que ele fez com o rei. Ele se prostrou diante do rei e falou: sê paciente comigo que te pagarei. E o rei teve compaixão dele. Esse conservo fez a mesma coisa com ele: sê paciente comigo que te pagarei. Mas ele não teve compaixão. Verso 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Olha só, vendo os companheiros se entristeceram, né? Quando nós cristãos nós agimos da forma contrária aos padrões elevados de Deus, nós vamos causar tristeza ao nosso redor. Por isso que às vezes a Bíblia fala, em alguns momentos, sofre dano, tá? E então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? O rei aqui, ele faz uma pergunta moral para aquele homem. Você me suplicou e eu tive compaixão de você, perdoei uma dívida que você nunca ia conseguir me pagar. Eu tinha direito de pegar tua mulher, teus filhos e levar todos os teus bens, botar você na cadeia até o final da sua vida. Mas eu tive compaixão de você. Você não tinha que ter feito a mesma coisa com o outro, né? E agora olha o 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos são carrascos, né? Torturadores. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Quer dizer, a vida inteira dele, porque não tinha como ele pagar 100.000 talentos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha só que coisa. Agora você pega isso aqui, o que o rei fez com este homem, e compare com o Tito 3 que nós estamos lendo lá, que nós estamos estudando. Então vai falar ali, né, que ele, verso 5 para frente, falar que não foi por obras que ele nos alcançou, foi pela sua misericórdia, né? Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A fim de que nos tornemos seus herdeiros. Se nós agirmos como aquele servo incompassível, o que Deus vai fazer não é nos tornar herdeiros.
Mas Deus vai falar: poxa, eu te perdoei todo o mal que você já cometeu na sua vida. Todo o mal que você cometeu na sua vida. Eu estou te salvando, eu estou te perdoando, tenho compaixão de você. E a gente já cometeu tanto mal, irmãos, que o Salmo 19 fala que tem algumas faltas que a gente nem lembra, que não são ocultas, que nós fizemos errado e a gente nem lembra, nós nunca confessamos, nunca fomos penitentes por aquilo, e simplesmente a gente nem lembra mais que nós fizemos, e ainda essas Ele nos perdoou. Talvez até nós agora, mais maduros, nós ficássemos surpresos se Deus trouxesse à nossa memória algo que a gente fez e falasse: nossa, eu fiz isso, nossa, é mesmo, um dia lá atrás eu fiz isso, né? E a gente nem lembra mais o que fez. Nós mesmos nos reprovaríamos, como Davi para Natan, né? Natan conta uma história para Davi, Davi fala: não, esse homem é digno de morte. Natan fala: é o Senhor. Natan estava fazendo uma ilustração do mal que Davi tinha cometido, e Davi não tinha relacionado com ele próprio. E o próprio Davi deu a sentença: esse homem é digno de morte. No fim era ele mesmo, né? Então, isso aí, Deus, até nessas faltas ocultas, Deus nos perdoou, né? Então, esse aqui é um espelho, né, da graça com que Deus nos perdoou. Estávamos nós mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou, nos deu vida, né? Lembra muito Efésios 2. E nós vemos aqui que o fim para o que Deus fez isso é a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. No fim, o benefício é nosso. O benefício é daquele que busca, mesmo aparecendo para o mundo que nós somos bobos, vamos chamar dentro, usar o termo, né? Bobo assim, né? Ingênuo, ou, né? Outros termos que se usam por aí que a gente não vai usar, né? Mas o benefício é nosso, porque é assim que nós estamos nos tornando herdeiros da vida eterna. Nós estamos nos purificando, irmãos, com essas coisas.